Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é orações que escrevem histórias transformadoras. A Bíblia está lotada de momentos em que a oração foi o começo, o ponto de partida para milagres, revelações e mudanças profundas. Cada uma dessas histórias nos mostra que quando o povo de Deus ora, Deus vê, e o que nós não vemos se torna manifesto. Começa a acontecer. O invisível se revela, o impossível acontece e os seus propósitos se cumprem na terra. Pedro e João, ao subirem no templo para a oração da tarde, foram usados para curar um homem que nasceu aleijado. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 1 e 6, Pedro e João foram ao templo para orar, à tarde. Pedro falou para um homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E foi um milagre, o homem andou mesmo. Também, outro exemplo é a história de Cornélio, um homem gentil que temia a Deus e orava continuamente. Em resposta, recebeu uma visita de um anjo na sua casa, com a mensagem divina. O anjo foi na casa, então, de Cornélio, desse gentil. Isso fala lá em Atos, capítulo 10, versículo 4 e 5. E o anjo, então, chamou Cornélio. Esse olhou o anjo e ficou assustado, com muito temor, e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: as tuas orações e as tuas ofertas, Deus está vendo, Deus lembrou, veio diante da memória de Deus. Agora você vá na cidade de Jope e chama Pedro. Enquanto isso, Pedro, lá na cidade de Jope, ia para orar ao meio-dia. Então ele viu, ele entendeu, ele teve uma visão que entendeu que os gentios, a salvação é também para as pessoas gentios. Também fazem parte do plano da salvação. Lá em Atos 10, capítulo 10, versículo 9, fala que no outro dia, indo eles caminho, estando junto, perto da cidade, Pedro foi a um lugar, a uma casa do homem, então, e compartilhou o evangelho, o homem chamado Cornélio, né, o gentil. E todos ali foram salvos, foram alcançados pela graça de Deus. Mais adiante, a igreja orava por Pedro, que havia sido preso. Deus respondeu enviando um anjo para libertá-lo de uma prisão de segurança máxima, super segura. Lá em Atos, capítulo 12, versículo 5, fala: Pedro, que estava lá no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, pedindo para ele. Está lá em Atos, capítulo 12, versículo 15. Também em Atos 12, versículo 8 e 12, fala que o anjo falou para Pedro, lá na cadeia: arruma suas roupas, cinge-te e calça suas sandálias. Ele, rapidinho, Pedro, então, foi para a casa de Maria, mãe de Marcos,
onde muitas pessoas estavam juntas orando por eles. Essas histórias não são só registros do passado, mas são convites vivos para que nós sejamos participantes igual a eles, para que Deus faça o desejo dele na nossa vida e mude e transforme histórias. Hoje a gente começou esse tema, amanhã não, segunda a gente termina ele, ok? Para ver mais histórias, mais exemplos de histórias de oração, ok? Você leia os textos que foram falados aqui hoje, também ore, peça a Deus ajuda para você orar mais, tá ok? Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo. Louvor em Libras, ok? Beijos, Deus abençoe e tchau!